que ali há uma importância, assim, porque Jesus está manifestando ali, né, o amor, a misericórdia, o perdão, porque eu vejo que, através das Escrituras, Jesus sempre, né, quando a grande maioria das vezes que Jesus é mais áspero, mais ríspido, é com os religiosos. Né? Então, eu vejo, através aqui dessa palavra, eu entendo que o quê? Que a religiosidade não agrada a Deus. Que a religiosidade, ao invés dela nos aproximar, ela nos afasta do Senhor. Eram os fariseus, homens entendidos da lei, né? Homens que batiam no peito porque jejuavam, né? Todo sábado, porque guardavam sábado, porque dizimavam sempre. Mas o que Jesus simplesmente, né, fazia muitas vezes? Jesus muitas vezes tinha que ir lá e dizer para eles: vocês estão errados, não é assim que se faz. Quem é que Jesus chamou de hipócritas? Os religiosos. Né? Nunca um pecador. Por mais que fosse pecador, como essa mulher, que a mulher adúltera. Ela estava adulterando, ela estava traindo seu esposo, e o homem que estava com ela provavelmente estava na mesma condição, não menciona assim quem é ali, né, se ela era casada ou o homem era casado. Homem. Né? Mas muito provável, cadê o homem dali? Né? O homem fugiu e deixou a mulher sozinha ali. E aí o quê? Jesus manifesta sobre ela ali um amor, uma misericórdia, que nem o homem que estava com ela não teve. Amém. Né? Então, quer dizer, aqui eu vejo que Jesus nos ama incondicionalmente, independente da nossa condição. Né? Mas quando ele demonstra o amor, quando a graça se manifesta, ele enfatiza, é para que nós não volte mais naquele erro. É para que nós não volte mais naquela situação. Quando a graça se manifesta, ela não é temporária, ela é permanente. Permanente, né? Ela é permanente. Né? Nós conhecemos, nós aceitamos, o Senhor nos perdoa, porque Ele nos ama, então agora vai, não peca mais. É exatamente isso, sabe? Eu tenho uma frase que eu falo muito, a minha irmã disse que virou um bordão, que é: a graça que não te transforma, não te salva, né? Exatamente. A gente é salvo pela graça, mas se a gente não for transformado por ela, sinto muito dizer. Existe perdão para todos, mas nem todos querem ser perdoados. Exato. Né? Nem todos recebem, nem todos aceitam. Porque, às vezes, a pessoa ela quer viver, né, abusando da graça. Né? Mas nós não devemos abusar da graça. Né? Quando a graça se manifesta, o perdão do Senhor vem sobre nós, é para que nós não passe mais por aquele pecado. Outros erros virão. Né? Mas aquilo ali que nós já vencemos, que o Senhor já nos perdoou, deu vitória, é para nós não cair mais naquilo ali. Né? Mas não devemos abusar da graça. Amém. Aqui está dizendo assim, aqui não, né? A próxima pergunta é: por que os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher adúltera a Jesus, né? Qual era o propósito deles, né? Dessa armadilha, né, que eles tinham, né? Eles queriam pegar Jesus, né? Eu acho engraçado que eles tentavam pegar Jesus em alguma situação, não conseguiam, mas eles insistiam. Estavam sempre, né? Eles insistiam, né? Uma coisa a gente pode dizer, eles eram insistentes, né? E aí o quê? Quando eles chegam e dizem para Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, e tu, o que tu dizes? Olha a audácia, né? Audácia, né? Olha, e tu, o que tu fala? Então, quer dizer, se Jesus dissesse para eles assim, ó, não apedrejem, eles iam dizer para Jesus: mas como? Então, tu está contra a lei? Exato. Né? E se Jesus dissesse apedreja, eles iam dizer: ué, mas como? Tu não é aquele que perdoa o pecado? Então, eles tinham, né? Eles eram ardilosos. Para duas respostas, eles tinham uma estratégia. Uma acusação contra Jesus. Mas eles jamais imaginariam o que Jesus ia fazer. Né? Jesus respondeu eles sem se dirigir a eles. Né? Naquela resposta ali. Né? Da maneira que eles esperavam. Porque eu vejo a inteligência, né? Jesus era inteligente demais. Né? Jesus era sábio nas respostas. Né? E aí, às vezes, eu fico pensando, né, quando acontece alguma coisa, eu digo: o que Jesus responderia aqui nessa hora? Né? O que Jesus diria nessa situação? É louco, né? Então, Jesus ali vai, né, e aí baixa a cabeça. Né, começa a escrever na areia. E quando ele está escrevendo na areia, ele nem olha, ele simplesmente está ali. E sabe que é muito interessante que eu estava conversando com um pastor esses tempos e estávamos falando sobre essa passagem, né? E ele é pastor e psicólogo, pastor André.
E aí ele disse assim, eu como psicólogo ouso a dizer que Jesus tão sábio naquele momento estava usando de inteligência emocional. Não, e é verdade, né? Estava ali usando de inteligência emocional para apagar aquele furor, sabe? Para tirar aquele vucu-vucu ali, sabe? E Jesus vai ali, calmamente, né? Calmamente, manifestando a graça. Né? E eles não esperavam aquela resposta, né? Certamente não esperavam. Eu tenho a dizer que de todas as coisas que... Todos os sermões de Jesus, as parábolas que ele ensina para multidões, uma das coisas que tinha presente em todas era o silêncio. As pessoas aguardavam uma resposta de Jesus, porque um homem que falava sem equipamento sonoro e a multidão ouvia o que ele falava, para a multidão ouvir tinha que ter algo, né? O silêncio, né? E eu vejo que, né, aqui Jesus quebrou eles com silêncio também. O silêncio de Jesus falava, né? Falava. Porque criava a expectativa, né? Criava a expectativa das pessoas. O mestre vai falar. E agora? O que ele vai falar? Vai mandar apedrejar, não vai? Sabe, cara, eu vejo que Jesus, ele é dono de toda a sabedoria do mundo, né? Sim. E ele poderia dar qualquer tipo de resposta, ele ia continuar sendo Deus, não Exato, ia mudar. não ia mudar. Mas ele escolheu dar uma resposta a qual eles não estavam esperando. Quem não tem pecado... Tira a primeira pedra. Eu fico imaginando, sabe, que eu e o pastor Joey, a gente conversa muito sobre as coisas do reino e a gente entra numas viagens, assim, de ficar imaginando. Cara, como é que é? Eu fico imaginando a cara desses loucos, pensando assim, imagina. E agora? E agora? O que eu faço? Mas hoje de manhã eu já, sabe? Largar a pedrinha e, retroceder. Ir embora. Né? E eu fico imaginando ainda outra, né? O primeiro que foi embora. Qual a desculpa que ele deu? Tá o primeiro a fazer a fila, né? Porque alguém abriu a fila. Alguém tinha que ser o primeiro. O que ele disse pros outros, né? Porque não foi só simplesmente largo, porque era uma multidão de pessoas. Multidão. Ele deve ter largado a pedra dele e fugido. Peraí, o que tu tá indo? Tá pecando? Tá em pecado também? Só que o outro também não poderia dizer, porque ele também estava em pecado. Eu imagino o conflito que ele gerou entre eles mesmos. Exatamente. Ali, né? Porque ali tinham homens que eram cientes da lei, né? Eram homens... teoricamente íntegros perante a lei do Senhor. Sim, cumpriam a lei, né? E eles se gabavam disso, né? Nossa, eu cumpro a lei, né? Eles tinham um ego, né? Uma prepotência. Exatamente. Então ali caiu por terra, né? Literalmente tudo, né? A soberba, a prepotência, a arrogância ali, o Senhor Jesus simplesmente, né? Aniquilou ele. Pronto. Acabou. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Não precisou muita coisa. Não precisa. E é muito interessante de ver, assim, que eu percebo que não precisava Jesus falar muita coisa, né? Não precisava Jesus dizer muita coisa. Jesus podia olhar para cada um dos fariseus e dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Não, né? Jesus não apontou o erro de ninguém, a falha de ninguém. Isso que eu acho interessante no Evangelho da Graça. Sabe? Intensificar isso sempre. Porque, às vezes, as pessoas perguntam para nós, o que eu faço? Mas eu errei, mas eu pequei, né? Mas e agora? Né? Como é que eu vou saber se eu sou perdoado? O perdão do Senhor Jesus, ele é no ato. Tu te arrependeu, a graça se manifestou e ele te perdoou. Né? Isso deve ser enfatizado, sabe, Everton? Porque, como eu vejo assim... Hoje, se nós formos ver, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas sabem o que é pecado. Não precisa estar dentro da igreja ou ser cristão para saber. Não precisa alguém te dizer. Não precisa. Hoje todo mundo sabe que o adultério é pecado, que desagrada o Senhor. Tu traiu o teu cônjuge, né? Os jovens sabem que se drogar é errado, que a fornicação é pecado, que deve se guardar para o casamento. Então, todo mundo sabe, independente de ser cristão ou não. Mas aí eu começo a pensar, será que essas pessoas que sabem, né, o que é pecado, que aquilo que elas estão fazendo está prejudicando o seu corpo, a sua vida, será que ela sabe que tem um Cristo que morreu para perdoar o pecado dela? Será que ela sabe que é só ela dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e os meus pecados são perdoados? Então é isso que eu vejo nos dias de hoje que está faltando, sabe? Está faltando. Às vezes a gente, como igreja, como cristão, enfatiza o pecado. Isso tu não pode. Lá tu não pode ir. Isso tu não pode fazer. Isso. Mas eu não digo o que pode. Tu pode ser feliz. Tu pode ter uma vida eterna em Cristo.
Olha só. Tu tem que sentir prazer, né? Exato. Em Jesus. Sabe? Tu pode hoje estar dentro da igreja, cantando, adorando, tu pode ter amizades dentro da igreja, crescer o teu círculo de amizades, falar de Jesus, ter essa alegria que a gente fala, que a gente prega. Tu pode. Então, hoje está faltando muito mais aquilo que a gente, como cristão, pode fazer do que aquilo que a gente não pode. Eu creio que também que o que não pode, ele é estampado na cara. Isso. Exatamente. Né? As crianças nascem sabendo que não pode mentir. Isso. Tu deixa teu filho mentir, pronto, é castigo. Sim, exatamente, né? né? Eu tô falando de algo bem simples, né? Sim. Uma mentira ali. E quando a gente traz isso pra dentro da religião, né? Parece que tu aprisiona as pessoas Isso. do não pode, não pode. Isso. E na verdade Deus nos chama para ser livres, né? Para ser livre, né? Ele nos chamou para liberdade. E aí quando tu fica, né, nessa coisa do isso não pode, isso não pode, isso não pode, tu tá trazendo de volta a lei, ao invés de trazer o evangelho da graça. Né? Agora, se tu disser, olha, isso não pode, por que não pode? Porque isso é assim, porque te faz mal, porque a palavra do Senhor condena, porque desagrada a Deus. Mas caso tu fez isso, eu quero te dizer que se tu te arrepender, Jesus te perdoa, né? Ele te traz de volta para Ele. Então, eu tenho sempre que anunciar o evangelho da graça, porque nós estamos no tempo da graça. A gente conversa muito sobre o paralítico com os 3 amigos, né? Eu falo pro pessoal, gente, um dia eu estive numa maca e amigos me levaram para perto de Jesus e Jesus disse, teus pecados estão perdoados, levante e anda. E amanhã ou depois pode ser eu carregando alguém para perto de Jesus, sabe? E quem é o ciclo de amizade que a gente está tendo hoje? A gente tá... Pessoas que quando a gente... Porque tu vai pecar, tu vai errar. Sim, quando tá tudo bem, tá tudo certo, a gente é rodeado de amigos, sabe? Eu conversava com a pessoa, ele dizia assim pra mim, um amigo meu, mano, tu é bênção, quando tu prega é bênção, sabe, sei que. E eu disse pra ele, cara, e o dia que eu errar? Sim. Será que eu vou continuar sendo uma bênção quando eu errar? Porque eu vou errar. Sim. Uma hora eu vou falhar contigo, tu pode me ligar, tá com problema com o teu carro, alguma coisa e eu não te atender. Hoje eu atendi todas as vezes que tu me ligou, mas e o dia que eu não atender? Que eu não pude atender ou que eu não quis atender? Sim. Sabe? E às vezes a gente coloca, que nem Jesus ali trouxe para os fariseus algo simples. Ele disse... Eu fico imaginando Jesus falando com toda a mansidão do coração, cara, quem nunca errou... Exatamente. Quem não tem pecado aí atira a primeira pedra. Tira a primeira pedra, né? É isso que eu vejo, assim, que eu entendo também, a doçura de Jesus para falar, né? A doçura de Jesus para dizer, olha, quem não tem pecado, tira a primeira pedra, vamos lá, quem vai ser o primeiro, né? E Jesus ali, e continuou escrevendo na areia. Sim, né? Voltou a fazer o que ele estava fazendo. Voltou a fazer o que ele estava fazendo, né? E aí, naquela hora, o que aconteceu com aquela mulher? Mudança de vida. Porque quando a graça se manifesta, traz mudança. A oportunidade que ela recebeu. É como tu disse, se não há uma mudança, né? Que graça é essa? Não foi alcançado ainda, né? Não deu ouvidos, né? Mas ali a oportunidade dela, né? Tava ali. De recomeçar uma nova vida. Começar uma nova vida. Acho que essa que é a oportunidade que Jesus nos dá todas as manhãs. Todas as manhãs. Tu tem uma oportunidade de mais uma nova vida.